Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Nós fomos, como vocês viram aí nas imagens iniciais, na bela e inesquecível Paris. Mas nós não estivemos na Cidade Luz para fazer turismo. Não terminamos a viagem em Paris só por questões turísticas, né? Nós tínhamos em Paris um grande e um dos principais objetivos da nossa viagem, que foi visitar o Museu d'Armée, o Museu do Exército Francês, a tumba de Napoleão e o Hotel dos Inválidos. Aliás, o complexo todo se chama exatamente isso, né? Les Invalides, no francês. O local que foi fundado em 1670 por Luís XIV para abrigar os soldados do seu exército que eram feridos em batalha e ficavam durante meses em tratamento, ou não tinham para onde ir, ou ficavam carregando marcas que impossibilitavam o seu trabalho. Então Luís XIV construiu no coração de Paris uma grande instalação para onde foram os soldados inválidos, os soldados que se feriram defendendo a França. Esse complexo foi crescendo, foram agregando outras construções, como a catedral, como o próprio domo onde está a tumba de Napoleão, e começou a receber grandes nomes da história militar francesa. O maior deles é, sem sombra de dúvida, Napoleão. Ali está a tumba de Napoleão, que nós tivemos a oportunidade de visitar. Ela fica embaixo de um domo dourado, que pode ser visto de quase toda Paris, é um dos pontos visuais referências da cidade, e essa tumba é onde descansa o guerreiro, é onde descansa Napoleão Bonaparte. Esse monumento impressionante foi construído aqui em Paris para abrigar um grande líder, talvez o maior general de todos os tempos. Eu estou falando da tumba de Napoleão. Aqui descansa o guerreiro que levou o nome da França a lugares talvez impensáveis. Hoje isso aqui virou um grande complexo, o complexo dos Invalides. Além da tumba de Napoleão, abriga também vários museus das Forças Armadas Francesas, divididos em vários segmentos, que é o que a gente vai ver hoje. É um dos locais mais visitados de Paris, só perdendo para a Torre Eiffel, Arco do Triunfo e Notre Dame. É um local que concentra e repousam grandes nomes da história militar, como foi dito, e além de Napoleão você tem o Marechal Ferdinand Foch, grande herói francês da Primeira Guerra Mundial. Além de Napoleão e Foch, tem também outros líderes militares franceses cujos corpos, restos mortais, estão descansando ali, como Latreille de Tassigny, Robert Nivelle, Touraine, e também o compositor da Marselhesa, que é Roger de Lille, o grande compositor da Marselhesa, que é o hino francês e é o hino dos revolucionários franceses. Esses líderes militares e essas pessoas importantes para a França estão na cúpula, embaixo do mesmo domo que Napoleão. Mas Napoleão tem ponto de central, ponto de destaque ali, a sua tumba está exposta e é alvo de visitação de milhares de pessoas todos os anos e de grandes líderes que já foram ali prestar homenagem, inclusive Adolf Hitler. Nesse local, além de você ter a tumba de Napoleão e dos outros líderes militares, você também encontra uma capela, a Igreja do Soldado, que hoje foi levado à categoria de catedral, e uma bela maquete que mostra toda a complexidade das instalações do Museu d'Armée e do Hotel dos Inválidos. Essa maquete reproduz fielmente a construção que você vai visitar em seguida, porque o ponto inicial é a tumba de Napoleão, mas tem muita coisa para ver. Para vocês terem uma ideia,
tem 4 museus no mesmo complexo, e museus vastíssimos que nós pudemos conhecer visitando todas as instalações. Levamos o dia inteiro, mas valeu a pena porque pudemos ver tudo isso. Após prestarmos homenagem a Napoleão e aos soldados que ali estão descansando, começamos então a nossa peregrinação pelos museus. O primeiro que visitamos foi o Museu das Armas e Armaduras do século XV ao século XVIII. Vamos entrar agora na seção no Museu de Armas e Armaduras do século XVII, século XVIII e também chegando até o século XV. Deve ser muito interessante. Vamos lá. Desde as armaduras usadas pelos soldados comuns, armaduras simples, até armaduras extremamente sofisticadas como a usada pelo rei Henrique IV. Essas armaduras estão dispostas em um imenso salão, adornado por belíssimas obras de arte, sempre com temas militares, e elas estão dentro de caixas de vidro para proteger tanto o metal para não se corroer, como também para que as pessoas não toquem, porque a coleção é muito valiosa e muito rara. O que mais me chamou a atenção nesse museu das armas e armaduras foi a dualidade das armas brancas, espadas, lanças, balestras, que estão expostas em várias salas, até as armas já que usavam pólvora, tanto mosquetes como mosquetões e canhões. São armas ao mesmo tempo rudimentares, mas muito elaboradas, até as lanças. E todas essas armas voltadas para o combate, né? Elas são armas desenhadas, elaboradas para matar. Então, desde lanças que elas perfuram com facilidade o inimigo e quando você retira ela estraçalha por dentro a pessoa, e isso dá para ter uma noção da crueldade da guerra, até canhões com balas imensas que foram as primeiras a serem utilizadas, e o uso dessas armas, canhões e mosquetes, tornou inúteis as armaduras. Esse museu ele é dedicado a armaduras, canhões, armas do século XV até o século XVIII. Logicamente ele tem muitas armaduras de vários modelos, desde armaduras dos reis da época como armaduras de soldado comum. E também expõe arma que desativou ou que tirou toda a eficiência da armadura, que são, logicamente, os canhões. E tem canhões aqui de todo tamanho, de todo tipo, de todo corredor. Então são vários corredores com armaduras, com canhões, com seteiras, com arcabuzes, com pistolas, mostrando a evolução da arte da guerra do século XV ao século XVIII. É muito interessante. Se tem beleza numa arma, existe aqui também uma certa beleza, e você vê o trabalho do artesão que, lembre-se, a gente está falando de século XV, XVI, XVII, ou seja, verdadeiros artesãos para fazerem essas armaduras, essas couraças para protegerem os guerreiros da época. Então é muito interessante se ver, diferente, mas muito rico e muito histórico, obviamente. Uma das armaduras que mais me impressionou foi a do Cavaleiro Negro, um lendário nobre francês que lutou na Guerra dos 100 Anos, e a armadura ela está exposta juntamente com a armadura do cavalo, todas em tom negro, muito bonito e assustador também.
Bom, a gente fez um tour por todas as salas, conhecendo as armas e armaduras, desde o século XV até o XVIII, e tem até a influência japonesa e oriental também, porque os franceses, ao montar esse museu, procuraram as origens da luta com armas e armaduras, e daí foram buscar capacetes gregos, igual os usados pelos espartanos, e também foram buscar armas e armaduras do Oriente, do Japão, como vocês veem nessas imagens. Isso dá um tom bem completo para essa seção, esse museu dentro do Hotel dos Inválidos. Depois de visitar o Museu Armas e Armaduras, fomos então para o Museu Napoleônico. Napoleão está presente em toda a história francesa e está muito presente aqui no Hotel dos Inválidos. Além da tumba, onde está o corpo em repouso eterno do Napoleão, existe também um museu dedicado à era napoleônica. E aí você encontra uniformes, armamentos, notícias, jornais da época escritos, ordens. Você encontra também joias que foram usadas pelo próprio Napoleão, inclusive na sua coroação, como o colar, belíssimo, como vocês podem ver na imagem, e o cavalo branco de Napoleão, exatamente, o famoso cavalo branco de Napoleão está empalhado e exposto nessa seção do museu. Aliás, foi uma decepção, porque esperávamos encontrar um belíssimo animal, e o que a gente viu foi um animal de porte mediano, com nada de espetacular. Mas lembre-se, Napoleão tinha apenas 1,60 m. Então, certamente, o cavalo de Napoleão não seria um cavalo enorme, porque o Napoleão iria parecer uma criança em cima desse cavalo. Então, o cavalo de Napoleão, por uma questão de lógica, é também um cavalo pequeno. E está empalhado nesse museu napoleônico, dentro do Museu d'Armée, dentro do Hotel dos Inválidos. Após visitarmos essa seção dedicada a Napoleão, fomos então para o Museu das Guerras Mundiais. Chegamos agora à seção do museu dedicada às duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra. E isso tudo vem como preparação, falando sobre o colonialismo e a conquista de territórios fora da França, e a disputa europeia pelos territórios, que levou no final do século XIX às condições para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Aqui tem uma bela coleção, vamos dar uma olhada. O Museu das Guerras Mundiais é muito completo. Ele atinge uma época pré-Primeira Guerra Mundial que começa lá em 1870. E realmente as raízes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial estão em 1870 na Europa, ano em que Otto von Bismarck unificou toda a Alemanha, todos os principados alemães, e marchou contra a França, derrotando a França, e nasceu dali a Alemanha moderna. A partir do momento do nascimento da Alemanha moderna, nasce também uma rivalidade ímpar na Europa, rivalidade geopolítica que vai levar duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. Então os franceses, ao contar a história das guerras mundiais, eles começam em 1870, na disputa colonial. Então você encontra o modo como os franceses e os europeus enxergavam a África. Então você tem peças publicitárias, você tem uniformes, você tem armamento que eles usaram na conquista colonial, e que retrata bem a mentalidade dos europeus sobre esse período. Depois, já marchando para a Primeira Guerra Mundial,
Os franceses contam a história, obviamente, do ponto de vista francês, que ao final da guerra foram vitoriosos, né? Mas mostram toda a urgência e emergência pelo qual eles passaram. Inclusive tem exposto ali um dos famosos táxis de Paris, que no início da Primeira Guerra Mundial os alemães chegaram às portas de Paris, a mais ou menos 60 quilômetros, e os franceses lutaram, construíram trincheiras e com muita urgência conseguiram segurar os alemães próximos a Paris, chegando inclusive a mandar os soldados do centro de Paris para as trincheiras em táxis, para chegarem rápido, porque os alemães precisavam ser detidos. Então ali você tem até esses táxis e essa história toda contada através do que a gente pode ainda preservar hoje, que são uniformes, armamentos, etc., mapas, relatos, etc. Mas é muito rico esse segmento. Agora, pessoal, nós vamos visitar a seção do museu que fala sobre as duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, mas começa lá no imperialismo, então é um museu bem explicativo que conta todo o envolvimento, o processo de envolvimento das nações europeias nos conflitos que originaram tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Com certeza é uma das seções aqui mais visitadas do museu e promete muito. Vamos até lá para conferir. Depois você chega à Segunda Guerra Mundial. Após passar por todo o processo da Primeira Guerra Mundial, você chega à Segunda Guerra Mundial e aí os franceses olham atentamente duas coisas. O maio de 1940, que foi quando os alemães invadiram a França, e aí em junho de 1940 os franceses já estavam se rendendo. E os franceses, ao construírem esse museu, ao elaborarem esse museu, não pouparam nada da história. Tem inclusive um grande painel fotográfico da chegada da delegação francesa no vagão em Compiègne, na floresta de Compiègne, para assinar a rendição para os alemães. Vagão esse que foi o mesmo onde os alemães haviam assinado a rendição aos franceses em 1918. Nesse ponto, o museu não poupa muita coisa. Outra foto icônica que ali está, poderia não estar, pois é um museu francês, mas é a de Hitler e Albert Speer e seus asseclas admirando a Torre Eiffel, outra foto famosa que ali está de um momento de humilhação para os franceses, mas está exposta. E aí os franceses vão, obviamente, valorizar Charles de Gaulle, valorizar a resistência e chegam no desembarque do dia D. E aí toda louvor, toda homenagem aos americanos e ingleses que salvaram os franceses da derrota total frente aos alemães. E aí você tem muita coisa do dia D, inclusive os bonecos Rupert, que ali estão, aqueles famosos bonecos paraquedistas que foram lançados, eram bonecos falsos, né, mas que confundiram os alemães. E também um pouquinho do papel soviético na Segunda Guerra Mundial, o fronte russo e a importância disso para a derrota final nazista. E aí também fala um pouquinho da guerra no Oriente e do uso da bomba atômica que pôs o final total à guerra. Então você sai dessa seção do Hotel dos Inválidos, desse museu das guerras mundiais, com uma visão completa de todo o ciclo do conflito. E ao final, você ainda tem a oportunidade de ver as bombas V1 e V2, tem uma de cada exposta ao longo das escadas que você usa para descer, porque o museu você faz no sentido de subir, você sobe 2 ou 3 andares, não me lembro, acho que 3, e depois, quando termina todo o ciclo, você desce ao lado de uma V1 e de uma V2 lá embaixo. Bem bacana essa parte. A parte do museu dedicada à Primeira e Segunda Guerra Mundial são um pouco diferentes daqueles que a gente viu na Holanda, na Bélgica e mesmo na França. Não tem grandes canhões, tanques de guerra, grandes aviões, mas tem uma história muito bem contada. Os gráficos são fantásticos e os uniformes
são reproduzidos fielmente, são originais. E as armas, metralhadoras, armas portáteis que estão aqui também são muito representativas. É um longo caminho, você sobe por 3 andares, tem 2 bombas, uma V1 e uma V2 ao lado dos corredores principais. Leva um bom tempo porque você quer apreciar tudo, pouquinho a pouquinho, ler um pouquinho de cada coisa. Novamente se toca na questão da resistência francesa, mas muito pouco se fala da colaboração francesa. Mas os mapas são autoexplicativos, então está ali para qualquer um que quiser ver. Vale muito a pena também esse museu, quando você estiver em Paris e quiser aprender um pouco de história, vem aqui para os Inválidos. Por fim, a gente foi ao Museu da Resistência. O Museu da Resistência, ele tem um aspecto também muito interessante e único. Os franceses construíram essa seção, esse Museu da Resistência, dentro do Hotel dos Inválidos, exatamente para valorizar a luta francesa. Mas o que se vê é uma presença maciça americana, inglesa, nesse auxílio à luta pela libertação da França. A França sob ocupação nazista e a libertação da França. Esse é o tema de uma das alas aqui do Museu dos Inválidos. Um tema que aborda algo polêmico, porque parte da França colaborou com os alemães, outra parte resistiu aos alemães. É lógico que aqui, nessa sessão, eles tratam mais da resistência, mostrando que houve uma luta contra os alemães até a chegada dos aliados, mas também aborda a questão da colaboração com uma parte do museu. Vamos dar uma olhada nesse acervo. Existem ali várias peças iconográficas, cartazes, boletins da população, jornais, que enriquecem muito essa sessão. Foi muito prazeroso visitar o Museu da Resistência, embora a gente saiba que estão contando uma vitória e valorizando figuras que tiveram um papel secundário. Na realidade, a França, ela se dobrou aos alemães muito facilmente e ao longo de 4 anos colaborou, quase que 70%, 80% dos franceses colaboraram com os alemães. É óbvio que isso não vai ser dito nesse museu. Então ali existe uma valorização da luta, mas o bom entendedor, meia palavra já é suficiente. Então você tem que percorrer os corredores, filtrar aquilo que é propaganda e ver ali peças importantes da luta e da história da ocupação da França durante a presença nazista nos anos 40 por toda a França. Dito isso, é muito bacana, tem muita coisa bonita também, bacana de se ver, importante do ponto de vista histórico. Após visitar esses 4 museus,
tão famosos do Hotel dos Inválidos, surpresa soldado, tivemos o brinde, a sorte de termos uma exposição itinerária, ou seja, temporária, de Picasso. O tema é Picasso e a Guerra. E aí você vai falar, Picasso e a Guerra? Obviamente você vai lembrar de uma coisa, Guernica, o famoso painel do Picasso, em que ele retrata a destruição da cidade espanhola de Guernica por um bombardeio alemão durante a Guerra Civil Espanhola. Há uma reprodução desse painel ali, mas o mais importante é a relação que Picasso teve com a guerra. Ele viveu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tirou muito do que ele viu para muitas obras que estavam expostas durante essa exibição temporária lá no Hotel dos Inválidos. Então é o tom cinza do uniforme alemão presente em várias pinturas, é o tema da guerra, da máquina de guerra presente em várias pinturas. E essa relação entre Picasso e a guerra também prosseguiu no pós-guerra. Então você tem cartazes de propaganda onde Picasso expõe o seu descontentamento com o líder soviético, isso durante a Guerra Fria, a ameaça nuclear. Enfim, foi uma belíssima exposição, um belíssimo bônus que nós tivemos e muita sorte nessa visita nossa ao Hotel dos Inválidos. Aí você me pergunta, valeu a pena? É impossível você, que gosta de história militar, ir a Paris e não ir ao Hotel dos Inválidos. Vale muito a pena, mas tire o dia inteiro, vá em todos os museus, eles são muito ricos. Isso que eu mostrei aqui no nosso programa é só uma pequena amostra. Existem muitos detalhes que, se a gente fosse colocar, ficaríamos com um programa de mais de 3 horas. Então é só para aguçar a sua vontade, a sua curiosidade e seu apetite, porque o ano que vem estaremos voltando no mesmo roteiro. Então é uma viagem que vale demais a pena. Vai ficar na sua memória, você vai contar para os seus netos onde você esteve, vai despertar em você a vontade de conhecer ainda mais, porque só estando ali você tem uma real dimensão do que foi a Primeira Guerra, do que foi a Segunda Guerra, de como isso impacta na Europa. E está tudo ali, preservado. Eu e o Han estaremos acompanhando vocês. Vocês vão ter assim uma assessoria total em todos os dias. O nosso grupo vai ter um transporte só para o grupo, para a gente rodar livremente por toda a Europa. Enfim, é uma viagem perfeita, tá? Estou esperando o seu contato. A gente já está fechando o grupo. Então entre em contato, tire as suas dúvidas. Pessoal, 6 horas da tarde, o museu fechou, aí eu tenho que ir embora, senão eu ficaria mais. Mas deu para vocês verem como que é completo esse museu, né? Então nós temos desde a tumba do Napoleão, passando pela resistência francesa na Segunda Guerra, envolvimento da França na Primeira e Segunda Guerra. Depois voltamos no tempo e fomos ao tempo das armaduras, canhões, da França na Idade Média e depois na Idade Moderna. Por fim, chegamos a Napoleão. De brinde, ainda tivemos a oportunidade de visitar a exposição do Picasso e a Guerra. Foi muito bacana. Essa é temporária, ela não fica sempre aqui. Agora o museu fechou, temos que ir embora, né? Fazer o quê? Antes eu passei na livraria e garanti um bom livro. Então esse passeio aqui é muito bacana. Vale a pena, mas reserva praticamente o dia todo para ficar aqui, porque tem muita coisa para ser vista. Tem bom restaurante, tem lanchonete, tem banheiro, tem livraria, tem loja de souvenir, tem tudo. Então é um grande passeio. E essa experiência você pode ter o ano que vem. O ano que vem nós estaremos voltando para cá, voltando para Normandia, voltando para Bastogne, para Arnhem, para Ypres, para Verdun, para as trincheiras da Primeira Guerra, para os campos de batalha da Segunda Guerra e para Paris, essa cidade maravilhosa. Aqui o Museu dos Inválidos, onde está a tumba de Napoleão e a história militar francesa. Enfim, esse é um convite que eu estou fazendo para você. O ano que vem, venha conosco. Muito obrigado por vocês terem acompanhado e até a próxima. Não se esqueça, hein?
curtam, compartilhem os nossos vídeos, as nossas postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, que a gente faz isso de coração para vocês, porque a gente gosta de história e gosta de viver a história e repartir essa vivência com vocês, tá bom? Até a próxima!